Marcelo que veio comigo. Eles são bem parecidos mesmo, é verdade. Não precisa nem de DNA. Glória a Deus. Eu falei para ele, como é que eu vou pregar agora, irmão? Depois de uma homenagem dessa, né, ver o Manuel. Rapidamente eu vou dizer um breve a história do Manuel. Nós chegamos lá em 2014 no Peru e logo ali a gente criou uma amizade com ele. Ele que andava comigo lá para cima e para baixo, que ele fala português, entende português, e a gente não entendia quase nada. E aí um dia ele falou para mim, pastor, eu quero receber o batismo do Espírito Santo. Eu não sou batizado. Os pastores lá queriam consagrar ele, um pelo bom. Eu falei, Manuel, vamos começar a orar. E Jesus que me batizou é o mesmo que vai te batizar também. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós tivemos um culto, e Deus derramou da sua glória naquele culto. E o Manuel quase foi batizado. Quase batizado. A Manuel chegou na casa dele, dizendo, Jesus, o Senhor quase me batizou lá, Jesus, completa a obra. E Jesus começou a encher de alegria, aleluia, e batizou Manuel com o Espírito Santo. Glória a Deus. Hoje o Manuel é pastor lá em Lima. Glória a Jesus. Dirige uma igreja lá em Lima. Glória a Deus. O Senhor é bom. Deixa os irmãos um pouquinho de pé. Abra a sua Bíblia lá em Êxodo. Glória a Deus. O Senhor é bom, irmãos. O Senhor é fiel. Êxodo, capítulo de número 3. E o versículo de número 10. Êxodo, capítulo número 3, o versículo número 10. Diz assim: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 12. Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e esse será sinal de que eu te enviei. Depois que haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém, meus irmãos? Poder sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu creio que a pergunta que todos nós fazemos sobre missões é como que eu sei se eu tenho chamada de Deus na minha vida ou não. Eu costumo dizer que só existe missionário porque Deus tem uma missão. Vou repetir, só existe missionário porque Deus tem uma missão. Vou repetir de novo para que você grave. Só existe missionários porque Deus tem uma missão. Aleluia. A missão não é do próprio missionário. A missão é de Deus. Deus tem a missão e chama o missionário. Vou repetir, Deus tem a missão e coloca a família do missionário para cumprir aquela missão. Glória a Jesus. A missão é de Deus, é Ele que faz, é Ele que realiza, e Ele chama o missionário para cumprir aquilo que Ele deseja cumprir. Olha o versículo 8, versículo 7, melhor dizendo, capítulo 3 de Êxodo. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Olha o versículo 8. Por isso, Deus então entendeu que tinha algo a fazer. Ele poderia muito bem fazer algo sem usar ninguém, mas ele escolheu Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Ele poderia fazer, mas ele escolheu Moisés. Quem era Moisés? Capaz? Não era capaz. A Bíblia diz que Moisés era pesado de língua, né? Era um homem que não sabia conversar direito, não tinha um bom diálogo. Era um homem assim, não era estúpido, não era bruto, porque ele era letrado, conhecia a ciência do Egito, conhecia, né, as matérias importantes da época, mas ele não sabia. Aí Deus olhou para Moisés e falou assim: é esse que eu quero. Aleluia. É esse que eu quero. Quem era Moisés? Moisés era um assassino, irmão. Então eu não vou contar a história, os irmãos conhecem a história. Moisés era um assassino, mas Deus olhou para ele e disse:
é esse que eu quero. Aleluia. A Bíblia diz, Paulo diz assim, que Deus escolheu as coisas que não são, não existe. Ali está dizendo, Deus escolheu as coisas que não são, é porque não existe. Aleluia. Eu e você, quem éramos eu e você sem Deus? Nada e ninguém, mas com Jesus na nossa vida. Mudou a nossa história, glória a Deus. Mudou quem nós éramos. Agora nós somos filhos de Deus. Qualquer um de nós, Deus pode escolher. Jesus falou assim, olha, não fostes vós que escolhestes a mim. Não foi. O caminho foi diferente. Foi eu que escolhi a vós. Aleluia. E vos nomeei para que vades e deis fruto. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então a chamada ela é de Deus. Por que Deus chama? Porque Ele tem uma missão. Aleluia. Quando eu retornei do campo missionário em 2015, fiquei quase 2 anos lá no Peru. Não sei se os irmãos sabem, mas o missionário que estava lá sofreu um acidente e precisou, o pastor Aloysio precisou mandar o missionário lá às pressas, né? Ele me chamou na 4ª, na sede, e era para mim na 6ª. Na 6ª. Eu sou contador, eu era encarregado numa rede, né? Que é o Superman, aleluia. Glória a Deus. Eu sempre orava, eu sabia que Jesus ia mandar para o missionário, né? Eu sempre orava, Jesus, me mantém sempre com um salário bom, porque eu quero deixar alguma coisa para trás, né? Quero deixar alguma coisa para trás. E aí, irmão, o pastor Luiz me chama e diz, você tem chamada missionária, Moisés? Olha, desde pequenininho Deus fala comigo sobre isso. Você tem coragem de ir para o Peru? Eu falei, vou. Com a graça de Deus eu vou. Irmão, eu não estava com a minha esposa, né? Quero justificar que ela não veio, porque ela está bastante enferma, está deitada lá em casa, os irmãos orem para que ela dê saúde, né? Que Deus dê saúde a ela. E eu não falei nada com ela. Aí eu vim da sede Sumaré até em casa. Eu vi, irmão, lento, devagar, esperando as coisas acontecer, porque eu falei para o pastor que eu ia para o missionário, mas não tinha falado com a Raquel. Glória a Jesus. Eu vim devagar, nunca andei tão devagar, irmão. Eu já ando devagar, o Marcelo sabe disso. Já ando devagar, mas vim tão devagar. Como é que eu vou chegar em casa? Eu vou falar para a Raquel que eu acabei de aceitar para ir para um outro país. Mas o Deus que fala com o pastor, irmãos, é o mesmo que fala conosco. Glória a Deus. Quando eu cheguei em casa, irmão, preocupado, a Raquel sai da porta chorando, dizendo, nós vamos. Nós vamos. Eu estava aqui lavando louça e Deus falou comigo que estava te chamando para o campo. Nossa família vai em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então o chamado vem de Deus. Por que Deus chama? Porque Ele tem uma missão. Aleluia. Porque Ele quer fazer algo. E Ele querer fazer algo, Ele vai usar a vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E nós fomos para o campo missionário, socorreu missionário lá. Glória a Deus, ficamos 1 ano e 9 meses lá, quase 2 anos ficamos lá fazendo um trabalho para o Senhor Jesus. Eu ia falar isso mais para frente, eu vou falar agora. Quando eu era garoto, era pequeno, Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. A minha língua, quando eu nasci, irmão, parecia Moisés mesmo, era pregada embaixo da boca. A ponta da minha língua não relava em cima no céu da boca. Então eu não falava. Era grudado embaixo. Mas com 12 anos de idade, lá no novo ano, o pastor Aristeu era o dirigente da época, fazia vigília toda a Santa Ceia. Após a Santa Ceia, vigília, era na chácara da irmã Ana. E naquele estava frio, mas bem frio mesmo. E o Senhor encheu meu coração, dizendo assim, é hoje que eu recebo o batismo do Espírito Santo. Aí eu fui para aquela vigília, Jesus me batizou com o Espírito Santo, irmão, e a língua que era presa solta. Glória a Deus. Quem imaginava eu que aquele garoto que não falava nada. No domingo seguinte estava eu dando aula na escola bíblica dominical.
Aleluia. Olha Deus preparando um missionário. Eu estou falando no meu exemplo, mas você sabe que Deus está te preparando já faz tempo. Aleluia. Vou repetir, Deus está te preparando já faz tempo. Aleluia. Essa palavra tem endereço. Vou repetir, Deus está te preparando há tempos. Aleluia. Glória a Deus. E com 12 anos de idade, irmão, na escola dominical, Jesus colocou no meu coração um desejo gigantesco de um dia escrever uma revista Escola Bíblica Dominical. Glória a Jesus. Era criança. Encheu meu coração, irmão. É uma coisa que vem de Deus. Um dia eu vou fazer uma revista Escola Bíblica Dominical. E eu fui falar com o pastor Lenay Cabral, que já partiu. Fui falar com o pastor Lenay Cabral: pastor, eu tenho vontade, lá em Jundiaí, eu tenho vontade de escrever a revista Escola Dominical. Meu filho, faz o seguinte, escreva um livro. Escreva um livro, edita pela CPAD. Quem sabe a CPAD adota o seu livro e faz a revista Escola Dominical. Fui ver para fazer o livro na época, irmão, sem condição. Mas aquele desejo permaneceu no coração. Aquele desejo permaneceu no coração ardendo. Um dia eu vou fazer revista Escola Dominical. Fui para o Peru. Chegou no Peru, irmão, lá não tinha a escola bíblica dominical. Lá era culto pela manhã, era culto matinal, não era escola dominical. E aí, meus amados irmãos, vou dizer algo para os irmãos. Um dia eu entrei na igreja, glória a Deus. Vou colocar um outro assunto no meio. Eu entrei na igreja, eu estava 6 meses lá. E eu só falava espanhol dentro da igreja. Acredita nisso? Só falava espanhol dentro da igreja. Eu estudei, tentei estudar inglês, tentei estudar espanhol, até contratei professor particular, porque eu sabia que um dia Deus ia me mandar para o campo missionário, mas não aprendia não, irmão. Esse negócio de Wizard, Physics, esse negócio, esquece aí, irmão, porque ensina tradução. Ensina tradução. Para você aprender idioma, tem que começar a raciocinar no idioma. Aí sim você aprende. Se você ficar na tradução, esquece. Você não aprende coisa nenhuma. Você só gasta dinheiro à toa, né? Entramos no Peru, irmão, sem poder falar nada. Portanto, aqui na alfândega, lá na fronteira, quando o rapaz falou assim: qual que é seu apelido? Eu não tenho apelido não. Qual que é o seu apelido? Eu não tenho apelido não, rapaz. Apelido é sobrenome, irmão. É sobrenome. E ele quase não deixou entrar, porque eu não tenho apelido não, rapaz. Meu nome é Moisés Lopes dos Santos. Mas qual que é o seu apelido? Eu não tenho apelido não, rapaz. Os irmãos veem que eu não entendia nada de espanhol. E aí, irmãos, aconteceu algo que Deus, toda glória, toda honra, toda glória, toda honra pertence a Deus. Quando eu entrava na igreja, irmãos, abria o entendimento para o espanhol. Os irmãos que iam falar comigo, você estava em casa, eu vou lá na igreja. Aí entrar na igreja, eu entendia tudo que o irmão falava, irmão. Com 6 meses, irmão, que eu estava lá nessa situação. Entrei na igreja 3 horas da tarde, um calor gigantesco. Deitei no chão da igreja, assim, com o rosto no pó. E comecei a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Sabe o que é você querer pregar, querer falar e não saber como atingir o povo, como falar? Aleluia. Senhor, muda o meu idioma, transforma o idioma. Se um dia eu voltar para o Brasil, eu volto falando em espanhol, eu entro na escola de novo, mas muda o meu idioma. Aleluia. E naquele dia eu chorei bastante. E quando eu ia para o culto à noite, irmão, eu fazia o culto escrito, né? Não em espanhol, eu escrevia como eu entendia. A menina lá do Google, tradutor, né? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. A menina falava: saúde meus irmãos com a paz do Senhor. Eu escrevia do jeito que eu entendia lá. A mensagem, irmão, eu fazia estudo, escrevia no Google, e do jeito que ela falava eu escrevia, fazia vários papéis e levava para a igreja. Aí naquele dia à noite, irmão, eu cheguei na igreja, agoniado com a situação. Jesus falou assim: olha, o que é que você tem na sua Bíblia aí? Eu tinha um monte de papel que era o culto. Ele falou: joga esse papel fora, aleluia, e abre a tua boca, aleluia. Abre a tua boca, glória a Deus. Aleluia. Eu vou ser sincero, meu irmão, lá tinha um lixinho assim também, irmão. Eu peguei o papel, não amassei muito, sabe? Vou ser sincero, não amassei muito, joguei no papel ali, fiquei orando, irmão. O culto começa às 7, aí eu cheguei 5 horas na igreja para orar, e eu fiquei orando.
E deu 7 horas. Manuel chegou, pastor, já deu 7 horas. O senhor está bom? Eu lá chorando, Jesus tem misericórdia. Não queria começar o culto, saiu o meu papel. De repente era 7h15, o Senhor encheu meu coração de alegria, irmão. Eu peguei, levantei, esqueci do papel, saudei os irmãos com a paz do Senhor, cantamos os hinos, dei oportunidade para os conjuntos, preguei a palavra, Jesus manifestou na sua glória, aleluia! Eu cheguei em casa, o que aconteceu com você? Você falou em espanhol. Eu falei espanhol? Não, eu estava imaginando que eu estava no Brasil dirigindo igreja. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Existe missionário porque Deus tem a missão. E Ele faz, aleluia. E Ele revela, e Ele faz, glorificado seja o nome maravilhoso de Jesus. Aleluia. Sempre gostei de estudar, irmãos. E tinha vários cadernos anotados. Aí Jesus falou: guarda esses cadernos, eu vou te dar tudo de novo em espanhol. Aleluia. Aí comecei a estudar tudo em espanhol, irmão, para a glória do Senhor. Irmãos, estou dizendo isso para a glória do Senhor. Amém. Nós fizemos lá um curso teológico básico, né? E a última vez que eu vi, tinha mais de 7.000 pessoas que... Glória a Deus. Aí os pastores do Peru começaram a pegar os slides. Eu fazia os slides, irmão, tudo do curso, né? Teologia sistemática, bibliologia, né? Do Espírito Santo, tudo, teologia, tudo, fiz tudo, irmão, e deixei na internet. Aí os pastores começaram a usar, aleluia. Lembra lá do chamado, da vontade de fazer a revista dominical? Eu fiz lá no Peru e está lá até hoje, aleluia. Os pastores pegam e começam a estudar os domingos. Irmão, você pode glorificar o nome desse Jesus maravilhoso. Glória a Deus. O Deus que chama é o Deus que capacita. Deus chama para Moisés: Moisés, vem agora e vou te enviar a Faraó. Aí Moisés fala: eu não sei falar. Aí Deus começa a aplicar o corretivo dizendo assim: quem é que fez a boca, rapaz? Aleluia. Adianta você colocar questionamentos? Olha, eu só vou fazer se Deus fizer. Para com isso. Fala de graça, né? Para de graça, irmão. Não faz isso, não faz isso. Eu só vou dirigir os jovens se Deus. Eu só vou dirigir as irmãs se Deus. Eu só vou dar aulas deixando se Deus. Eu só aceito se Deus. Eu não faça isso, irmão. Porque o Deus que fala, é o Deus que chama, é o Deus que capacita. Ele escolhe aqueles que não são para fazer ser. Aleluia. Vou repetir: ele escolhe aqueles que não são para fazer ser. Você pode glorificar o nome desse Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Eu não sei falar. Quem é que fez a boca, rapaz? Vai lá, chega diante de Faraó. Aí olha o contrato que Deus faz com Moisés, versículo 12. Deus respondeu: eu serei contigo. Aqui eu serei contigo. Deus falou assim: eu vou estar do seu lado, rapaz. Você não precisa de ninguém, não. Vou estar do seu lado, aleluia. Eu vou estar do seu lado, pode ir, aleluia. Nada vai lhe acontecer, aleluia. Eu vou estar do seu lado, glória a Deus. É o contrato que Deus fez com Moisés. Olha, eu serei contigo, vou estar contigo. Quando Moisés chega diante de Faraó e fala: liberta o povo. 3:18. Olha a missão que ele tinha que fazer. Lá no finalzinho, vou acelerar aqui. Agora, pois, deixa ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor. Então, essa era a missão de Moisés. Tinha que chegar diante de Faraó e dizer: Faraó, Deus manda dizer, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manda dizer que você precisa liberar o povo de Israel do Egito, para que caminhe 3 dias no deserto. E nesses 3 dias do deserto, lá nós vamos oferecer o sacrifício ao Senhor. Aí Faraó disse: eu não conheço esse Deus. Capítulo 4. Eu não conheço esse Deus. Quem é esse Deus? Capítulo 5 vai dizendo: quem é esse Deus para que eu possa ouvir? Aí Moisés sobe no monte de novo, lá na chamada, e fala: Senhor, olha o que Faraó falou. Capítulo 6. Olha o que Faraó falou. Aí Deus falou: Moisés, não se preocupe.
culpa. Eu agora estou tomando a posição. Eu agora estou tomando a direção. Eu vou mostrar para Faraó quem eu sou. Aleluia. Eu vou mostrar para Faraó. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, sabe quando Deus te chama para a missão, Ele é responsável por essa missão. E é Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que capacita, é Ele que usa. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu lembro que nós estávamos no culto, e aí chega uma irmã desesperada. Pastor, ora pelo meu irmão. Meu irmão está com muita dor na cama. Diz: irmão, quando terminar o culto aqui, nós vamos lá. Nós vamos orar. Irmãos, eu nunca tinha visto um jovem com câncer de próstata. E ele, irmão, ele não chorava, ele uivava de dor. Os homens sabem que essa dor como é. Uivava de dor. Aí eu cheguei lá e disse para ele assim: você crê que Jesus tem poder para te curar? Aleluia. Ele diz: eu creio, pastor. Diz: não, peraí, responda direito. Você crê que Jesus pode te curar? E aí ele diz: eu creio, mas diz com a convicção. Eu peguei, levantei a mão para cima assim, falei: Senhor, põe a tua mão junto com a minha sobre a vida desse rapaz. Aleluia. Repreenda essa enfermidade. Irmão, ele veio até um susto, porque ele bateu na minha mão assim. Estende a mão, ele bateu na mão assim: pastor, a dor foi embora, a dor foi embora. E a glória de Deus, irmão, invadiu aquela casa. Aleluia. Da igreja, Jesus estava tratando com ele, mas a misericórdia do Senhor chegou lá, aleluia, e renovou a vida dele. O Deus que chama é o Deus que capacita, o Deus que envia é o Deus que faz. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A honra, a glória, o louvor, o domínio, a exaltação seja dada ao Senhor para sempre. Glória a Deus. Lembra da missão que Moisés recebeu? Moisés tira o povo, caminha 3 dias e oferece sacrifício. Olha o capítulo 8, versículo 25 aí de Êxodo, perdão. Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus aonde? Aonde? Nesta terra. A missão era: Moisés tira o povo do Egito, 3 dias caminhando no deserto e oferece sacrifício. Longe. Saia do Egito. Aí Faraó queria o quê? Faz aqui nessa terra, rapaz. Para que você vai longe? Não faz aqui nessa terra. Faz aqui mesmo. Aqui tem ar-condicionado. Vou parafrasear. Aqui tem ar-condicionado. Aqui tem cebola. Aqui tem pepino. Aleluia. Aqui tem tempero. Está entendendo? O povo teve saudade lá no deserto. Faraó tentou convencer. Meus amados irmãos, quem tem chamada missionária recebe alternativas que parecem ser boas, mas não responde à missão que Deus colocou na vida do missionário. Existem missionários que são reprovados por Deus porque não está indo em rumo à missão que Deus chamou. Está ouvindo Faraó, as alternativas que Faraó dá, mas fiel é aquele, abençoado é aquele missionário que segue à risca, aleluia, aquilo que Deus lhe chama. Olha o versículo 26. Moisés fala: não convém que façamos assim. Não é isso que Deus me falou. Não, Faraó, nós não vamos servir a Deus aqui no Egito. Nós temos que sair do Egito. Nós temos que sair do Egito. Eu vou repetir, até que você glorifique a Deus. Nós temos que sair do Egito. Nós temos que sair do Egito. A missão não era no Egito, a missão era fora do Egito. Era no deserto, mas era fora do Egito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí vai um pouco mais à frente para você ver interessante aí. Olha o versículo 28, 8:28. 8:28. Então disse Faraó: deixai-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vai longe não. Ó, pode ir, mas leva a bandeira do Egito com você.
Já imaginou, irmão? Se o missionário aqui chamado por Deus, ele fala, tá bom, vamos fazer isso. Escute bem, irmão. Tem muitos que têm chamada de Deus, mas negocia a chamada. Aleluia. Me ame, vou falar uma coisa aqui, olha, me ame. Tem muitos que têm chamada, mas negocia. E muitas vezes é porque quer algo, espera algo. Irmão, missão, missionário é para doar, não é para receber, é para doar. Vou falar até que você verifica Deus, é para doar, é para doar. Paulo dizia, eu vou me gastar e me deixarei ser gasto pela obra. Missionário não é para receber, missionário é para dar. Ele entra na dispensa de Deus e entrega. Ele entra na dispensa de Deus e entrega. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me ame, vou dizer para você, você pensa que tem chamada, mas você quer receber algo? Você quer aplauso, quer ser reconhecido? Ah, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Oh, meu querido, mas não é para ver, não é para enxergar. Mas já estou 40 anos de certo. Muita gente esqueceu dele, mas Deus estava lá em cima, olhando para Moisés. Aleluia, dizendo, eu vou usá-lo, eu vou usá-lo. Eu repeti, eu vou usá-lo. Glória a Deus. Quer ter certeza se você tem chamada missionária? É o seu prazer em servir a noiva. Eu vou repetir, o seu prazer em servir a noiva. O seu prazer em servir a noiva. O seu prazer em servir a noiva, sem pensar em aplauso, sem pensar em recompensa, sem pensar em reconhecimento. Se é para pregar, prega com amor, prega com graça. Se é para ensinar, se é para cantar, se é para fazer, faça. É para ir para a igreja, faça. Aleluia. Faça sem pensar em retorno, porque Ele está vendo. Aleluia. Eu vou repetir, Ele está vendo. Eu vou repetir, Ele está vendo. Ele conhece tudo. Só tem missionário, porque Deus tem uma missão. Quando eu voltei do campo missionário, eu sempre perguntava para mim, por que você voltou, rapaz? Acabou a missão. Por que você não volta de novo? Eu não estou em nenhuma missão ainda. Está entendendo? Eu não vou ser turista, não é porque eu fui num campo missionário que eu sou missionário. Eu só sou missionário se o dono da missão colocar meu nome em alguma missão. Está entendendo? Tem missionário que vai, volta e não aceita, irmão. Não aceita, não quer continuar sendo missionário, já não é, mas não tem missão, fica aí sofrendo no campo. Eu conheço vários assim. Melhor é você estar na obediência. Deus falou, vai, e eu fui. E Deus também falou, volta. Está entendendo, irmão? O Deus que falou para mim, eu fui. E quando Deus falou, volta, eu voltei. Aleluia. E para a glória do Senhor Jesus, estamos aí fazendo a obra de Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, o missionário só existe porque tem missão. E a missão é de quem? É de Deus. Capítulo 10, versículo 1. Glória a Deus. 10 e 9, perdão, irmãos. Olha o 10 e 9 aí, igreja. 10 e 11, perdão. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens. A Faraó está tentando convencer Moisés para não cumprir a missão. Não, é o seguinte, deixa as mulheres, as crianças, vai só os homens. É deserto, rapaz. Tem cobras no deserto, tem animais peçonhando no deserto. Fica aqui mesmo, deixa as mulheres aqui, as crianças e vai só os homens. Aí olha a resposta de Moisés. Aleluia. Quem tem a chamada sabe que a missão que precisa cumprir. Glória a Deus. Versículo 9, olha, havemos de ir com nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Nós vamos com tudo e vamos sair do Egito. Aleluia, glória a Deus. Faraó tentou convencer, mas não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque
Moisés recebeu a missão diretamente de quem fez a missão. Glória a Deus. Aleluia. O faraó tentou várias vezes. Quer mais uma vez? Eu vou encerrar já, olha. 10:26. Olha para você ver o 10:26. O faraó tenta de novo, rapaz. Melhor dizendo, é o 24, ó. 10:24, ó. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fique somente os rebanhos e o vosso gado. Vocês podem ir. Agora podem ir as mulheres, podem ir as crianças, pode todo mundo, pode os homens, pode todo mundo. Mas deixa o gado aqui. Aí eu pergunto para os irmãos: como que era feito o sacrifício a Deus? Os animais. Se você quiser ir, você pode ir, mas o material do sacrifício deixa aqui. A irmã lá entendeu, vou repetir só para ela. Vocês podem ir, vai para o culto, mas deixa o material do sacrifício em casa. Deixa no Egito, deixa aqui o material do sacrifício. Não vai dar certo esse culto, vai faltar material. Vocês podem bater palma, vocês podem orar, vocês podem fazer o que for. Não vai ter o material para o sacrifício. O culto será vazio. Aleluia. O culto será vazio. Você pode ir, mas o culto será vazio. Imagina o missionário vai fazer o culto sem o material para o sacrifício. Irmão, qual é o material para o sacrifício que nós temos hoje? É o meu glória, é o meu aleluia, é o meu graças a Deus. Oh, é o meu aleluia, aleluia. Quem é que tem material para o sacrifício aqui? Aleluia. É possível que você nessa noite ainda não deu sua glória, não deu sua aleluia, esqueceu na sua casa o material para o sacrifício. Faraó lhe preocupou, Faraó tirou a sua paciência, Faraó está te preocupando. Oh, meu querido, mas aqui é a casa de Deus, aleluia. Paulo diz que o Senhor nos arrancou de lá de fora e nos colocou para sentar nas regiões celestiais, aleluia. Aqui é a casa de Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você tem, irmão, dificuldade de chegar diante de Deus e dizer: eu te louvo, eu te exalto. O inimigo tirou o seu material do sacrifício, arrancou de você o material do sacrifício. Tem gente que entra no culto, parece delegado. A gente já não é provido de beleza, né? Imagina você ficar de cara feio. É verdade? É, Marcelo? A gente sabe disso. É verdade. Nem conhecer os irmãos. Nem conhece os irmãos. Aí fica sem o material para sacrifício. Meu querido irmão, quando você entra na casa de Deus, você já deve estar dobrando os seus joelhos e adorando aquele que é na sua vida. A irmã não entendeu, vou repetir para ela: entrou na casa de Deus, já dobra o seu joelho, põe a boca no pó, aleluia, e glorifica aquele que é digno de honra, de glória e de louvor, aleluia. Agora, se falta material para o sacrifício, se está faltando aquele graças a Deus. Olha, eu aprendi em Campinas, na escola do Esteadec. Não, foi na Etimás, Escola Teológica Marinelli Soares da Silva, lá atrás. Só estou saindo, não, Marcelo? Não estou ganhando assim, não. 77, 78, 79. Não. Marinense? É Etimás. Escola Teológica Marinelli Soares da Silva, chamava Etimás. Agora é Esteadec, né? Agora é outro nome. Glória a Jesus. O pastor ensinava assim, dizendo assim: olha, você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode contribuir com aquilo que você tem. Então, quando você chegar de Deus, se você tem gratidão a Deus, você no mínimo vai dizer: graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Tem gratidão aí, tem gratidão aí, tem gratidão aí. Aleluia. Glória a Deus.
Aí quando você chegar de Deus, você conhece quem é o seu Deus, sabe aonde Ele te tirou, sabe o que Ele fez na sua vida, aleluia. Aí você chega e diz: Senhor, eu te conheço, como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço o Deus em que eu sirvo, aleluia. Eu estou passando por enfermidade agora, eu estou passando por portas fechadas agora, eu estou sendo caluniado agora, mas eu conheço o Deus em que eu sirvo. A qualquer hora Deus pode mudar essa história. A irmã lá entendeu, vou repetir para ela: a qualquer hora Deus pode mudar essa história. Oh, louvado seja o nome desse Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí Moisés responde para Faraó, dizendo: não ficará nenhuma unha no Egito. Aleluia. Aleluia. Pensa que é missionário não é coisa. Eu conheci muitos que se diziam missionários, mas eram turistas, irmão. Ficavam passeando no Peru para cima e para baixo, turista. Mas também conheci muitos, irmãos, joelho calejado, orando, plantando igreja, evangelizando. Aleluia. Glória a Deus. Eu me recordei agora, irmão. Lá no Peru, os irmãos sabem que tem de drogas, assim, sabe? E lá, né? É mais assim, né? Os irmãos sabem, entenderam, né? Não precisa entrar em detalhe. Aí chegou o irmão da igreja, um cooperador da igreja, e disse: pastor, estou desempregado, pastor, mas recebi uma proposta aí de levar uma mochila lá para Lima. Nós estávamos em Puerto Maldonado, 24 horas de ônibus de Lima. Eu vou levar uma mochila, só uma mochila, não sei o que tem dentro. Vou levar e lá me dá um dinheiro. Rapaz, naquela hora eu falei: irmão, não faça isso. Não faça isso. Esta semana Deus vai abrir a porta para você. Aleluia. Glória a Deus. E eu passei a orar por aquele irmão. Jesus, abre a porta para aquele irmão. Jesus ajudou ele, né? Que a gente podia ajudar. Abre a porta para aquele irmão. De repente bate palma na casa dele. Ele tinha um terreno bem grande, assim, um balcão gigantesco lá parado, irmão. Aí chegou um empresário dizendo assim: olha, eu estou procurando, rapaz, um lugar. Eu tive uma cria de pintinhos, não sei quantos mil pintinhos. Eu não sei o que eu vou fazer com aqueles pintinhos. Você não quer alugar esse barracão aqui? Eu te pago para você cuidar deles. E quando essas galinhas estiverem grandes, eu compro de você. Aleluia. Aleluia. E assim aquele irmão de desempregado virou empresário. Aleluia. Porque Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu fiquei doente lá no Peru. Lá tem uma doença lá que criou em mim uma alergia. Sabe um limão cortado no meio? Umas bolhas no corpo assim, e coçava. Mas pensa numa coceira gostosa. Eu coçava. Aí eu pegava, eu esfregava na parede, no chão assim, sabe, para coçar as costas, aquelas bolhas estouravam, começava a correr, arder. Porque a gente é missionário, nós estamos sujeitos, né? Estamos sujeitos. Aí minha esposa ligou para o pastor Alex Bogajo, o pastor da nossa missão aqui de lá de Jundiaí, esqueci o nome da cidade. Várzea Paulista. Exatamente. Várzea Paulista. Ele era o pastor lá de Várzea Paulista. Ele foi lá orar por mim. Aí ele fez assim, eu aprendi naquele dia. Senhor, põe a tua mão sobre o teu servo e cura ele agora. Aleluia. Eu com febre, irmão, com 40 graus. Comecei a suar na mesma hora. Pedi licença para ele aqui debaixo do chuveiro. Começou a suar tudo, a febre foi embora.
A febre foi embora. Eu levantei às 5 horas da manhã no dia seguinte, debaixo de chuva. Estava com chuva, peguei a moto que a missão me deu. A motinha pequenininha, aquela ML. Meu joelho arrastava no chão. Pequenininho. Peguei a motinha. Lá os pneus são tudo baixinho, né? Então a capa de chuva é tudo pequenininho. Então só é como se fosse um paletó para mim, né? E eu peguei a moto e fui para Xingai. Eu estava em Porto Maldonado, fui para Xingai, 110 quilômetros da minha casa, para dentro da selva peruana. Xingai. E quando eu estava indo para Xingai, irmão, aquela chuva, mas deu uma tempestade, um vento. A moto parecia que ia sair da rua, eu debaixo daquela chuva. Aí eu peguei e falei, Senhor, eu vou voltar. Senhor, está perigoso demais, eu vou cair aqui. Eu não via mais nada, estava tudo escuro. Era 5 horas da manhã, eu não via nada, aquela escuridão. Meu Deus, eu vou voltar. Aí o Senhor falou assim, não, persevera. Eu não te chamei para você recuar, persevera. Aí eu fui, irmão. Quando eu cheguei 60 quilômetros distante, lá em Alegria, cadê a chuva? Aí eu entrei na cidade de Xingai, irmão, todo molhado. Cheguei na igreja, os irmãos, o que aconteceu? Eu peguei chuva no meio do caminho. E naquele dia nós tínhamos marcado evangelismo para entregar folheto. Aí saímos entregando folheto. Lá sol, em Porto Maldonado chovendo. E lá sol, e a gente entregando folheto. Eu fui lá na última casa, lá na última rua de Xingai, lá na última casa, lá embaixo mesmo. Cheguei na frente da casa do homem. Não pode bater palma lá, não explico por quê. Aí chamei, e ele saiu da janela e diz, o que foi? Eu estou falando em português para os irmãos. Ele diz, olha, eu venho falar de Jesus para você. Jesus mora ali em cima ali, ó. Não, eu venho falar de Jesus, o Filho de Deus, que morreu por mim e morreu por você. Ele diz, eu não matei ninguém não. Ninguém morreu por mim não. Ninguém morreu por mim não. Deixa eu falar de Jesus para você. E eu entrei naquela casa com um monte de filhos, acho que uns 15 filhos. Entrei naquela casa, eu sentei ali, peguei a Bíblia que a igreja mandou para mim. Lá entreguei para ele, essa Bíblia é sua, é minha, é sua essa Bíblia. Eu vou falar do Jesus que está nela. Eu falei de Jesus para aquele homem. Glória, eu orei por ele ali, glória a Deus. Isso foi no domingo. Quando foi na terça-feira, Jesus recolhe aquele homem. Ele morreu assim, agarrado com a Bíblia no peito. Oh, aleluia. Aí eu fico imaginando, imagina se eu tivesse voltado. Aí eu fico imaginando por que Jesus me curou no sábado à noite, repreendeu aquela enfermidade. Porque Ele é o dono da missão. Ele sabia que poderia usar a minha vida. Ele repreendeu aquela enfermidade. Eu fui lá ganhar aquela preciosa alma para o Senhor Jesus. A honra, a glória, o domínio, a exaltação seja dada a Ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Lembra da sogra de Pedro? Jesus chega na casa da sogra de Pedro e diz, está doente. Né? Está doente. Aí Jesus põe a mão sobre ela e ela levanta. Aí o versículo posterior diz assim, e ela passou a servir a Jesus. A irmã entendeu, eu repeti para ela. E ela passou a servir a Jesus. Ela estava doente, mas Jesus o curou. E ela passou a servir a Jesus. E ela passou a servir a Jesus. Você está enfermo. Você está enfermo, mas amanhã tem missão para você. Jesus te cura hoje. Jesus te cura hoje. Jesus te cura hoje. Jesus te cura hoje. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Existe missão. Porque o dono da missão tem uma missão. E ele tendo missão, ele vai chamar. Você observa que ele chega para Moisés e fala assim, Moisés, olha, é o seguinte, eu tenho um povo aí para tirar do Egito, você quer ir lá, rapaz? Foi assim que Deus falou? Vem agora. É filho ou não é? Você é filho ou não é? Deus pode falar para você, vem agora. Vem agora. Vem, não estou pronto, mas vem agora. Eu não sei, mas vem agora. Eu não consigo mais, venha agora e enviar-te-ei. Aleluia, vem agora.
enviar-te-ei, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. É hoje, vem agora e enviar-te-ei. Está pronto para ouvir o vem agora de Deus? Posso orar? Posso orar? Vamos colocar em pé, meus irmãos.